saudade! Bom, algumas aulas anteriores nós já vamos falando sobre globalização. Hoje, especificamente, eu vou falar as fases e as características mais importantes da globalização. Você sabia que as decisões de outros países podem afetar você? Então, para entender como e por que isso acontece, é preciso saber o que é a globalização. Professora, mas eu já sei o que é globalização. Mas a globalização é o ato ou efeito de globalizar. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Essas relações são principalmente econômicas, mas também sociais, culturais e políticas. E o que é globalização? De um modo geral, é necessário saber como ela surgiu, a origem desse fenômeno, o que aconteceu no século XV, no período mercantilista. As nações europeias passaram a realizar longas viagens de navio procurando novas terras e riquezas. Como o surgimento das colônias da exploração na África e na Ásia. Começaram os fluxos de força de trabalho e mercadorias entre os países, colônias e, inevitavelmente, também acontecia trocas de culturas. Bom, eu vou partir para as fases. A primeira fase foi no século XV a XVIII, que foi com as grandes navegações e descobertas marítimas, Revolução Industrial. A segunda fase foi no século XVIII ao início do século XX, que foi com a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, a expansão do capitalismo. Depois, a terceira fase foi no final do século XX, que é a Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e do regime socialista e a Guerra Fria. Isso provavelmente você já devem ter estudado em história. E a quarta fase foi no século XXI, a nova ordem mundial, domínio do capitalismo no mundo. Tudo bem para vocês? Então, o que eu vou precisar que vocês façam? A característica da globalização. Então, isso eu gostaria que vocês desenvolvessem um trabalho com as principais características da globalização. Globalização é o surgimento das empresas transnacionais. São empresas que possuem matriz em um país desenvolvido e atuam com filiais em outros países. Ou seja, nós temos o quê? Muitas multinacionais aqui no Brasil. Portanto, as matrizes deles são no exterior. Dessa forma, as empresas transnacionais expandem seu mercado consumidor. Também se beneficiam da mão de obra barata, isenção de impostos, doações de terrenos e outros incentivos oferecidos pelo governo dos países. Então, isso é uma das características marcantes da globalização. A interferência nos aspectos culturais de uma sociedade, os hábitos incomuns para um determinado país passam a ser normais, pois são aprendidos pela TV e internet. Então, por hoje é só. Um beijo a todos. Tchau!